Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje nós vamos falar sobre as evidências da reencarnação na Bíblia. Eu quero trazer um único caso, ele é um caso bastante interessante, que evidencia a reencarnação na Bíblia. Quero agradecer o pessoal do grupo Guerreiros da Luz, que hoje pela manhã estávamos comentando sobre isso e foi até compartilhado o vídeo de um canal, que é o canal Tio Louco, que é um canal bastante interessante, fala mais sobre videogames e tudo, mas ele às vezes posta alguns vídeos relacionados a esse tema também, eu achei bastante interessante. E o que eu vou falar aqui é muito parecido com o que ele falou lá, na verdade, o conteúdo é bastante similar, com alguma peculiaridade diferente. Nós temos jeitos diferentes de passar, eu acho que as pessoas às vezes se relacionam com a mensagem que alguém passa. Algumas pessoas se identificam com o jeito de alguém falar, outras se identificam com o jeito de outra pessoa falar. E desta forma, todos nós estamos ajudando, aqueles que se identificam. E nós vamos falar então sobre reencarnação na Bíblia e vamos citar o caso de Elias, que é um caso bastante interessante. E muito se ouve falar de que João Batista é a reencarnação de Elias. Então nós vamos fazer um traçado aqui para ver até onde nós podemos chegar com isso e como é que isso se explica dentro da Bíblia. Eu gostaria de pedir para que vocês, se puderem, acharem interessante, analisarem à medida que eu vou falando. Eu vou citar alguns textos da Bíblia, Eu não vou lê-los por completo para não tomar mais tempo, mas aqueles que gostam de pesquisar podem abrir a sua Bíblia depois ou agora mesmo e dando pausa no vídeo e acompanhando comigo. O primeiro livro da Bíblia citado para nossa referência está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 30, onde conta a história de que Elias vai confrontar os profetas de Baal e de Azera. Acabe era o rei na época, estava em vigência naquele lugar em Israel. A história nos conta que Elias então propõe um desafio para os sacerdotes de Baal e de Azera, que eles iam orar ao seu Deus, cada um ia orar ao seu Deus, sobre um holocausto e a oferecer um sacrifício. Era bastante comum nas culturas antigamente as pessoas oferecerem sacrifício ao seu Deus em forma de gratidão, proteção ou algo assim. E eles colocavam fogo, degolavam um touro ou mais e ofereciam a Deus, e assim como a fumaça subia, tinha todo esse simbolismo, mesmo dentro do tabernáculo e do santuário, do Santo do Santo, existiam sacrifícios, existiam incensos e velas e tudo mais. Nesse momento ele chama esse povo a fazer esse sacrifício. Aqueles que quisessem, dentre os sacerdotes de Baal e de Azera, se reunissem ali e oferecessem sacrifício ao seu Deus, e Elias ia oferecer um sacrifício ao Deus dele. Aquele que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Era comum as pessoas que ofereciam sacrifício atearem fogo no sacrifício, e só que eles iam esperar para que o Deus verdadeiro mesmo acendesse o fogo. A história conta que Elias então deixa os profetas de Baal e de Azera oferecerem o sacrifício primeiro, e eles ficam toda a manhã e até a tarde, e Baal não responde com fogo. Interessante, Elias até tira sarro deles e fala: Baal deve ter saído, por isso ele não te ouve, ou ele foi almoçar, ou algo assim. E no final da tarde, aqueles homens já estavam cansados, e alguns até se cortavam também, em simbolismo de entrega também, e do próprio sacrifício pessoal e tudo mais, e seu Deus não responde com fogo. E a Bíblia mostra, então, no decorrer desses versículos que eu lhe citei aí, que Elias, com apenas algumas palavras, ele agradece ao seu Deus e pede para que ele prove que ele realmente era um Deus poderoso, verdadeiro, que Elias era seu servo. Então ele manda até jogar água, sobre o holocausto, para que ficasse impossível aquilo pegar fogo.
E quando ele ora, diz que uma tocha de fogo desce do céu e acende o altar e ainda lambe toda aquela água que tinha sido jogada ali. E as pessoas acreditam. Elias, então, agora se torna uma pessoa bastante respeitada. Ele consegue o respeito daquele povo e do rei. E como agora ele tem o domínio, o poder, né? Naquele momento, ele tem condições de dizer qual será o futuro de todos os sacerdotes de Baal e de Azera. Nesse momento, Elias manda degolar todos os sacerdotes de Baal e de Azera. E logo então, a gente passa para outras passagens que vocês vão achar interessante. A história continua, Elias cumpre o seu papel naquele momento, né? E a sua história também prossegue com outros eventos. Até o momento em que ele morre também, né? Nós temos a história de que Elias é arrebatado, alguns dizem que ele foi para os céus, o Senhor o tomou, mas na verdade ele foi trasladado para uma outra região, porque Elias, um ano depois, ele de outra província manda uma carta de advertência ao rei. Mas nós vamos ver agora em Malaquias uma parte interessante, que mostra sobre um outro personagem. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 3, a história mostra que Deus enviaria o seu mensageiro para que pudesse preparar o caminho de um outro grande profeta. E nesse momento é onde nós entramos na história do personagem João Batista. Antes de entrar na história do personagem João Batista, a título de curiosidade, eu queria dizer para vocês que no momento em que Elias oferece o sacrifício a ele, ora a Deus, pouco antes, ele repara o altar primeiro, antes dele oferecer o sacrifício, ajunta as pedras, né? Ele pega 12 pedras e colocam ali para simbolizar as 12 tribos de Israel. Eu acho muito interessante o simbolismo do número 12, ele está em toda a Bíblia, ele está em muitos outros livros religiosos de várias culturas, né? Tem um simbolismo astronômico com o número 12. 12 também na Cabala judaica, no tarô, mostra bastante essa relação com o outro, com o mundo e com o universo, com a vida. E toda vez que um mago, um mestre, trabalha com o número 12, na verdade, é como se dentro dessa alquimia ele estivesse trabalhando com o número 13, né? 12 mais 1 é 13. Por isso Jesus tinha 12 apóstolos, com ele 13. Elias manipula as 12 pedras, representando as 12 famílias de Israel, e Elias, né? O mago ali, o alquimista mexendo com isso, ele era o próprio mais um, né? Ele era o que formava o número 13, então. 12 mais Elias, 13. E o número 13, ele é o simbolismo da morte e do renascimento. Aquele povo, tanto lá, nessa disputa para saber quem era o Deus verdadeiro, né? Ia passar por um processo agora de morte e renascimento e voltar à luz daquilo que eles acreditavam ser o verdadeiro, ser a novidade de vida, né? Assim como Jesus também trazia agora o número 13, né? 12 apóstolos mais ele 13, mostrando novamente a morte e renascimento e a nova vida, as novas oportunidades. Esse número 13 é muito interessante, ele sempre aparece simbolizando. Nós vamos falar sobre Zacarias, né, que é pai de João Batista. E Zacarias é casado e a sua esposa é estéril. Ela é prima de Maria, mãe de Jesus. E ele era sacerdote, né? Zacarias era sacerdote, ele limpava o Santo dos Santos, ele limpava o tabernáculo, ele ministrava também os ofícios de sacerdote, como oferecer os trabalhos em si, né, os sacrifícios, e acender altares, velas, incensos e tudo. E num determinado momento o povo estava reunido, orando do lado de fora do Santo dos Santos, porque nem todo mundo podia entrar ali, só os sacerdotes mesmo entravam, e muitas vezes era uma vez por ano, de forma litúrgica, uma vez por ano eles entravam para oferecer os seus trabalhos ao Senhor. E no momento que ele está ali fazendo as suas orações, um anjo se apresenta para ele, segundo algumas histórias, seria o arcanjo Gabriel, né, que é um anjo mensageiro, e conversa com Zacarias.
Ele diz a Zacarias que a sua esposa vai engravidar e vai dar à luz a uma criança, e era para chamar essa criança de João. E essa criança seria uma criança bastante abençoada, ia trazer alegria para a família, e ia trazer uma mensagem muito poderosa para o mundo. E em Lucas, capítulo 1, versículo 17, é dito da seguinte forma, a respeito desse menino que ia nascer, que ele viria diante de Deus e com o espírito e o poder de Elias. Então mentalizem bastante isso, né? Prestem bastante atenção, ele viria no espírito e no poder de Elias. Em Mateus 17, 10, do 10 ao 11, também as pessoas questionavam Jesus a respeito de que alguém viria preparar o caminho antes que o Messias viesse. Eles não perceberam, eles não viram isso, se isso ia acontecer ainda, porque não tinha acontecido. E Jesus fala, Elias veio e vocês não perceberam. E aí eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, João Batista nasce nesse cenário, né? Como a esposa de Zacarias, Isabel, era prima de Maria, então elas se conheciam bem. Naquela época, Isabel foi visitar Maria e ela sente a energia que vinha de Maria, e aí aparece aquela frase célebre nas orações e na oração de Ave Maria, né, da Igreja Católica, onde muitos de nós reza essa oração e reza o Pai Nosso, onde ela diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ela fala isso justamente porque quando ela se aproxima de Maria, João se agita em seu ventre. E aí, no plano espiritual, eu fico só imaginando essas duas consciências, né, pré-encarnadas ali no ventre de suas mães, e essas duas almas poderosas acabam se aproximando. Então, o que teria acontecido ali, né? E João percebe a presença do Cristo no ventre de Maria. Quando os discípulos fazem a pergunta a respeito de Elias que haveria de vir, Jesus fala, Elias veio, vocês não perceberam, ele é o mesmo João Batista. A gente começa então a entrar no X da questão. João Batista é a encarnação de Elias? E aí você percebe lá atrás que quando Elias vence o confronto e agora ele tem autoridade para ditar o destino de todos os profetas de Baal e de Azera, e aí então ele manda degolá-los. E agora na passagem no Novo Testamento você percebe como João Batista morre, né? Porque, na verdade, em confronto com o rei da época, Herodes, né, que acabou se envolvendo com a sua cunhada, e João Batista vai lhe dar a advertência e ele acaba sendo preso por isso. E já que ele estava preso e a cunhada muito revoltada, ela consegue uma forma com a qual ela faz com que o seu marido lhe entregue a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata, né? Prata é um simbolismo bastante interessante, né? Ele está ligado muito à vaidade. A pessoa quer ser servida em prata. E é o que ocorreu ali naquele momento. A impressão que se tem é que Elias se deixa levar pela vaidade, porque segundo a história da Bíblia, Deus ordena que realmente ocorra esse tipo de confronto e de disputa para que se saibam quem é o Deus verdadeiro, mas Deus não havia mandado matar ninguém, né? E eu acho que a vaidade, né? Pelo que se percebe, a vaidade de Elias faz com que ele mate os outros profetas. E agora, a vaidade de uma mulher faz com que ela receba em bandeja de prata a cabeça de João Batista. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 52, nós vemos uma passagem muito interessante, que é quando Jesus está no monte, e então os soldados e os sacerdotes da época vão atrás dele para prendê-lo. E a passagem bíblica mostra que então Pedro, né, que não fala que é Pedro em todos os evangelhos, mas tem evangelho que mostra que é Pedro, que passa a mão na espada e corta a orelha do soldado, e Jesus vai e coloca a orelha do soldado. A lei da causa e efeito, né, que nós vemos quando Jesus olha para Pedro e diz, guarda sua espada na bainha, porque com ferro que fere, com ferro será ferido.
Aqueles que matam a espada, por elas morrerão. E nós vemos essa lei da semeadura que Jesus sempre anunciou, sempre pregou, sempre falou a respeito dela. Agora aparece, porque a gente percebe que João Batista morre degolado, né? E a sua manifestação no passado como Elias, 600 anos antes dessa era, ele manda degolar todos aqueles profetas e agora, com ferro que fere, com ferro será ferido. A história do povo judeu vem falando bastante sobre reencarnação e muitos deles mostram, muitos mestres, né, de Israel e hoje, rabinos e grandes líderes do povo, falam sobre reencarnação e eles até apontam diversos personagens na história do povo judeu, como o próprio Elias e muitos outros, que reencarnaram e não só em 2 momentos, mas mostra pontos distintos, onde um único personagem reencarnou 3 vezes ou mais até os nossos dias. Então esse é só um vídeo que eu compartilho com vocês para a gente analisar um pouquinho esse contexto de reencarnação. E eu acho que já ficou comprido demais esse vídeo. Se a gente ficar trazendo muita informação aqui, fica difícil para as pessoas pararem para assimilar sobre o que acontece. De toda essa proposta, né, que o tema da reencarnação nos traz e é onde estão as suas evidências. Mas é muito interessante essa única passagem de Elias e eu peço que vocês analisem com carinho e cheguem às suas próprias conclusões. Um grande abraço para todos vocês e fiquem na luz desse grande amor.